Ei, você, seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções, ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação. Olá, pessoal que está aí se preparando para o concurso da MC, edital publicado, disciplina nova. Então eu, professora Emily Albuquerque, venho aqui com vocês para falar de ética, noções de ética para o teu concurso da MC. Novidade, porém fiquem tranquilos que nós temos total condição de acertar todas as questões de ética e olha que são muitas. 8 questões na parte específica com peso 1,4, ou seja, é muita questão e é muita importância aí para o teu resultado final. Aqui nós estamos falando da possibilidade de você levar a sua pontuação lá para cima com a ética. Então, nada melhor do que dar, sim, um destaque para essa disciplina, dar muita atenção para o que nós vamos falar aqui de ética. Ética no serviço público, ética, noções gerais. O que a banca vai cobrar de vocês? O que o INPA vai cobrar de ética para vocês? A parte conceitual de ética e moral, valores, princípios, trabalha também aspectos relacionados à ética e cidadania, ética, relações de trabalho e principalmente o Código de Ética, Lei 11.360, de 3 de maio de 2023, é uma lei novíssima. Nós não tínhamos essa lei. O município de Fortaleza aprovou agora recentemente e essa lei será cobrada na sua prova. O bom é que é uma lei atual, com conceitos atuais, é super boa de se estudar. Então, é o que nós vamos abordar na aula de hoje. Eu decidi, nesse momento aqui, de te apresentar a ética, vou falar rapidamente do conceito de ética, mas eu decidi abordar um aspecto importante aqui do Código de Ética. O que seria a ética? Inicialmente, antes de te mostrar o código. A ética nada mais é do que um padrão de comportamento que vai ser definido para um determinado grupo. Porque quando se vive individualmente, não se precisa de padrão de comportamento. Individualmente eu vivo de acordo com a minha moral, de acordo com a minha percepção sobre qualquer coisa. Mas quando eu parto para viver coletivamente, eu preciso agir de acordo com um padrão de comportamento definido para aquele grupo, e esse padrão é a ética. Enquanto que a moral ela é subjetiva, temporal, ela é prática, ela é cultural, a ética é padrão, é objetiva, é direta, é teoria, é ciência que estuda a moral. É uma ciência que estuda a moral, que vai extrair da moral valores e transformá-los em princípios, tanto que eu tenho valores morais e princípios éticos. A partir daí surge um padrão de comportamento. Cada ente federativo pode ter seu próprio código de ética e o município de Fortaleza aprovou recentemente o nosso código. Curtinho, composto por 20 e poucos artigos, código de ética que traz um novo tipo de responsabilidade, que é a chamada responsabilidade ética. Responsabilidade que se aplica a quem? Aos agentes públicos, toda e qualquer pessoa que atua em nome do poder público, independente de vínculo, independente se é remunerado ou não. E aplica-se também à alta administração municipal. Aqui entram os dirigentes das autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista municipal, além dos próprios órgãos do município, ao prefeito, vice-prefeito, etc. Então, esse é o nosso Código de Ética. O tema que eu quero abordar com vocês nesta aula é sobre conflito de interesse, que é algo muito importante e que tem a ver com a legalidade, com a moralidade, impessoalidade, com a transparência. Então, o código tem 20 e poucos artigos, eu estou aqui apenas apresentando a vocês o código por completo, ele está facilmente disponível no site, na página principal do município de Fortaleza, assim como também da Câmara Municipal. A lei é a Lei 11.360, de 3 de maio de 2023, é o Código de Ética, Conduta e Integridade
da Administração Pública Municipal de Fortaleza. Ele vem dizendo quem se sujeita a esse código, disposições preliminares, fala de princípios, fala de conduta ética, mas o tópico que nós vamos abordar aqui nesse momento é o conflito de interesse. Lembrando que aqui eu estou tratando de uma nova responsabilidade. Pela teoria da responsabilidade sêxtupla, que hoje é bastante adotada pela doutrina e cobrada em direito administrativo, você aprende que pela prática de um mesmo ato ilícito, o agente público pode sofrer várias sanções. Ele pode sofrer responsabilidade civil, penal, administrativa, improbidade e Tribunal de Contas. E agora uma sexta responsabilidade. A mesma conduta irregular pode gerar a esse agente público até 6 responsabilidades e uma delas é a responsabilidade ética. Peço a vocês que não confundam responsabilidade ética com a responsabilidade administrativa, que é aquela que você estuda lá no Estatuto do Servidor Municipal em Direito Administrativo. Porque a responsabilidade ética, ela é diferente da administrativa, porque a administrativa diz respeito à violação de um dever funcional, ou seja, a responsabilidade administrativa, ela trata apenas as 4 paredes da entidade ou órgão em que você atua. Ou seja, ela vai responsabilizar aquele que no exercício da atividade profissional descumpriu um dever funcional. Já a responsabilidade ética, ela é muito mais ampla. Ela aborda a violação de um dever comportamental. Foi um ato praticado na vida privada que influenciou negativamente a vida pública. A responsabilidade ética, ela adentra na sua vida privada porque os atos e fatos praticados na vida privada não poderão influenciar negativamente a imagem pública. Daí que eu digo que a responsabilidade ética é mais ampla do que a responsabilidade administrativa, que limita-se à entidade ou órgão. E outro detalhe, a responsabilidade administrativa, por estar prevista no Estatuto do Servidor Público, ela aplica-se a agentes públicos, servidores efetivos do quadro permanente. A responsabilidade ética é muito mais ampla. Responsabilidade ética, conforme nós já vimos, ela atinge o agente público. Agente público é toda e qualquer pessoa que atua em nome do poder público, independente do vínculo. Então, ela atinge o temporário, o comissionado, ela atinge o estagiário, o colaborador voluntário. E daí é que nós vamos conversar sobre esse conflito de interesse. Então, não vamos confundir. Vem aqui para o quadro, vou montar até um esquema para você não confundir os 2 tipos de responsabilidade. São 6, mas eu vou focar aqui só nesses 2, que são os que caem na sua prova. A administrativa, que é a que você estuda lá no Estatuto do Servidor Municipal. E a ética, que é a que você estuda aqui comigo. Responsabilidade administrativa e responsabilidade ética. A responsabilidade administrativa é a violação. Primeiro, é a violação de um dever funcional, um dever que o servidor tem no exercício do cargo. Enquanto que a responsabilidade ética também é uma violação, mas o dever aqui é comportamental. Violação de dever comportamental. A responsabilidade administrativa aplica-se a quem? Aplica-se a agentes públicos, somente servidores públicos. Aplicável a quem? A servidores do quadro permanente, servidores efetivos. Enquanto que a ética tem uma aplicação muito mais ampla. Ela é aplicável a agentes públicos. Quem é agente público? Toda e qualquer pessoa que atua em nome do poder público, independente do vínculo. É onde aplica-se ao comissionado, ao temporário, ao estagiário. E as sanções também são diferentes. Sanções administrativas, nós temos uma advertência, repreensão. Temos a suspensão de até 90 dias. Temos a possibilidade de conversão da suspensão em multa. Tem a demissão a bem do serviço, a cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Já quando eu vou para a responsabilidade ética, sanções são bem diferentes.
Aqui eu tenho a advertência ética e a censura ética. E a censura ética. O mesmo ato ilícito, ele pode gerar, sim, responsabilidades diversas. Vai que ele pode responder administrativamente ou eticamente, são diferentes. Comissões diferentes, leis diferentes, sanções diferentes. Por isso que eu estou colocando para vocês aqui a diferença. Essa responsabilidade administrativa é a também chamada de administrativo funcional. Diz respeito às atribuições do cargo e você vai estudá-la onde? Lá no Estatuto do Servidor Público do município de Fortaleza. A que me interessa aqui é a ética, violação de dever comportamental, para que atos e fatos praticados na vida privada não influenciem negativamente a imagem pública daquele servidor. Aí vem a responsabilidade ética. Daqui é que pode surgir o conflito de interesse. Mas o que seria mesmo um conflito de interesse? Aqui o servidor, ele não pode praticar no âmbito da administração algo que ele não pode praticar na vida privada algo que viole a imagem pública dele. De modo que, por exemplo, quando ele deixa de ser um gestor público, aqui vou falar da alta administração, ele não pode ocupar qualquer atribuição privada assim que ele sair. Tem um período de quarentena de 6 meses. Caso a atividade que ele vai praticar lá fora tenha alguma relação com a atividade que ele praticava publicamente, porque ele pode estar levando informação privilegiada. Por isso que tem um lapso temporal que ele tem que respeitar, que ele não pode exercer atividade privada, lapso temporal de 6 meses. Então, vem comigo aqui que eu vou identificar com vocês o que seria o conflito de interesses. Artigo 9º. Artigo 9º. Olha só o que ele diz no artigo 9º. Ocorre conflito de interesse quando o interesse particular, seja o interesse particular do agente público, seja ele financeiro ou pessoal. Muitos pensam que o conflito é só financeiro, mas pode ser pessoal também, o envolvimento com alguma relação pessoal. Porque isso aqui viola o princípio da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da legalidade. Então, o interesse particular, seja ele financeiro ou pessoal, ele entra em conflito com os deveres e as atribuições do agente público em seu cargo, emprego ou função. O interesse particular entra em conflito com os deveres e as atribuições. Isso é o que eu chamo de conflito de interesse. Quais são as situações? Eu vou relacionar as 3 situações aqui para vocês. Primeira situação, configura conflito de interesse a conduta ética. Conflito de interesse e conduta ética, o investimento. Vou destacar até em outra cor. Primeira hipótese de conflito de interesse que nós vamos destacar aqui, significa o investimento em bens cujo valor, cotação, possa ser afetado por decisão política ou governamental, a respeito da qual a autoridade pública tem informação privilegiada em razão do cargo. O primeiro deles aqui, destaque para informações privilegiadas. Gerou conflito de interesse porque a autoridade possui informações privilegiadas, acabou fazendo um investimento em razão das informações que possui. Segundo, vamos lá para o segundo caso. Vou destacar aqui. Configura conflito de interesse e conduta. Aceitar o custeio. Olha só a segunda situação. Aceitar o custeio de despesas por particulares, de forma a permitir a ocorrência de situação que venha a influenciar nas decisões administrativas. Aceitar o custeio de despesas por particulares, receber valores de um particular para influenciar uma decisão que você vai tomar em nome do poder público. Claro que é conflito de interesse. E lembrando, isso aqui não é só conflito de interesse, não, isso aqui também é crime. Isso aqui também vai gerar responsabilidade penal. Instâncias diferenciadas. Não é porque ele está respondendo aqui na responsabilidade ética por conflito de interesse que ele está liberado da responsabilidade penal. Também vai gerar responsabilidade de natureza penal. É o segundo caso. Vamos lá para o terceiro. Considera-se conflito de interesse. O terceiro caso. Oportunidade de ganhos que possam ser obtidos por meio ou consequência de atividades desempenhadas pelo agente público em seu cargo, emprego ou função.
Então, ele vai ter um ganho adicional em razão da atividade que ele está desempenhando em razão do cargo. Só que cuidado que aqui tem exceção. Exceto aqueles aos quais o agente público tem direito a título de remuneração e benefício, tá? Ou seja, do próprio agente público, de parente até o terceiro grau civil, de terceiro com os quais ele mantém a relação de sociedade, ou organização da qual o agente seja sócio, diretor, administrador, preposto ou responsável técnico. Então, assim, ele não pode obter ganho em razão do exercício do cargo, exceto aqueles aos quais ele tem direito a título de remuneração, seu próprio salário. Em benefício de quem? Do próprio agente público, de parente até terceiro grau, porque entra o nepotismo. De terceiro com os quais ele mantém a relação de sociedade ou organização. Resumindo, não pode receber valores além daqueles previstos a título de salário, que é o que ele tem direito. Então, 3 situações aqui que configuram claramente aquilo que nós chamamos de conflito de interesse. 3 hipóteses, grava aí. A primeira hipótese vai fazer um investimento porque tem uma informação privilegiada. Segunda hipótese, aceita custeio de despesas por particulares para favorecê-lo. E terceira hipótese, obtém ganhos em razão do cargo. Então, 3 situações de conflito. Isso aqui vai gerar, se o servidor, se o agente público enquadrasse nessas hipóteses, vai gerar um processo de responsabilidade ética, sim. Vai gerar um processo de responsabilidade ética, deixando claro ainda que pode gerar responsabilidade penal, civil, improbidade, seja o que for, porque são 6 responsabilidades independentes. Aqui eu só estou abordando a ética. Então, 3 hipóteses de conflito de interesse. Voltando lá para o artigo 10. No relacionamento com outros órgãos e entidades da administração pública, a autoridade deverá esclarecer a existência de eventual conflito, bem como deverá comunicar qualquer circunstância ou fato impeditivo de sua participação em decisão coletiva ou em órgãos e entidades colegiados. Tomou ciência, vai esclarecer. Se por acaso houver uma situação em que ela se deparar com um conflito de interesse, ela tanto pode procurar a comissão de ética para tirar dúvidas, como ela deve esclarecer aos órgãos de controle, que nós vamos já colocar aqui quais são. Artigo 11. E a quarentena? Porque assim, aí ele é um agente público e saiu da administração. Ele é uma alta gestão municipal. Saiu. Ele vai se empregar em outra empresa, privada, pública, seja o que for. Existe algum período em que ele não pode? Existe um período de quarentena para evitar que esse autogestor leve informações privilegiadas? Existe. E ele está previsto aqui no artigo 11. Olha só qual é o período. Destaque para o artigo 11. As autoridades regidas por esse código, aqui estou falando das autoridades, então é da alta cúpula, da alta gestão do município. As autoridades, ao assumir cargo, emprego ou função pública, deverão firmar um termo de compromisso de que, ao deixar o cargo, nos 6 meses seguintes, não podem ir para a empresa privada levando informação privilegiada. Se por acaso ele atua com informação privilegiada, tem que passar no mínimo 6 meses sem ocupar nenhuma atividade privada fora, porque vai gerar conflito de interesse. Então, ele não pode, olha só as proibições, ele não pode atuar em benefício ou em nome de pessoa física ou jurídica, inclusive sindicato ou associação de classe, em processo ou negócio do qual tenha participado nos últimos 6 meses. Também não pode prestar consultoria à pessoa física ou jurídica. Aqui entra sindicato ou associação de classe, quando ele está se valendo de informações não divulgadas publicamente a respeito de programas ou políticas públicas. Então, cuidado com essa questão da quarentena. Sai, ok, ele saiu, mas existe um lapso temporal que deve ser preservado, e esse lapso temporal é de 6 meses, para que não se tenha o envio, o encaminhamento de nenhum tipo de informação privilegiada nesse sentido. 6 meses. Artigo 12. Os agentes públicos, aqui eu vou incluir os da alta administração, poderão prevenir a ocorrência de conflito de interesse, que é muito importante. A prevenção, sem dúvida, é a melhor solução. Vamos evitar que tenha conflito de interesse? Mas como é que ele vai chegar a essa prevenção? Ora, nós vimos aqui no artigo 11 que, ao assumir o cargo, emprego ou a função, a autoridade assina um termo de compromisso, de que ela tem ciência de que ele não pode praticar aquele ato. Então, não é desconhecimento. Então, vamos atuar de forma preventiva para evitar qualquer tipo de conflito. O que é que diz o artigo 12?
os agentes públicos, aqui todos, incluídos da alta gestão, eles poderão prevenir a ocorrência de conflito de interesse da seguinte forma. Não é tão complexo. De que forma ele pode prevenir? Primeiro, ao empreender uma atividade remunerada, e o servidor público pode ter uma atividade remunerada em paralelo? Pode. Olha, não havendo conflito de interesse, não tem nenhum tipo de impedimento. Você pode. Você pode, por exemplo, ser um servidor público municipal, ser um servidor da MC e ter uma atividade privada na condição de profissional liberal. O que você não pode? Você não pode, como nenhum servidor público do país pode, exercer o comércio, ser sócio-gestor de uma empresa. Não pode. Nenhum servidor público do país pode ser sócio-gestor de uma empresa, salvo cotista, acionista ou comanditário, porque aí tem uma terceira pessoa comandando a empresa e você vai se dedicar à sua atividade pública. Agora, como profissional liberal, pode, desde que seja fora do horário de trabalho, desde que seja numa atividade que não seja conflitante com o interesse público. Então, não há problemas, não há impedimento. Agora, para evitar qualquer tipo de conflito de interesse, para prevenir, olha a solução que nos traz o artigo 12. Ao empreender uma atividade remunerada em paralelo, que não é proibido ser sócio-gestor de empresa. Ao empreender uma atividade remunerada em paralelo, deve-se comunicar o fato ao superior hierárquico e à CGM, Controladoria e Ouvidoria Geral do município, só para que eles acompanhem, só para que eles verifiquem se realmente não há nenhuma atividade conflitante. Também, as dúvidas dos agentes públicos com relação a qualquer tema tratado na lei devem ser encaminhadas também à Controladoria e Ouvidoria Geral do município, a CGM. Encaminha as dúvidas à CGM, porque de repente, aquela atividade remunerada que você está exercendo em paralelo, você acha que não há nenhum impedimento, que não há conflito, mas vai que tem. Então, nada melhor do que procurar a CGM, comunicar para ela fazer uma avaliação, te orientar para prevenir o conflito de interesse e, consequentemente, prevenir um processo ético e prevenir a aplicação de uma sanção de natureza ética, uma punição. No mais, terceira situação, encerrar a atividade externa ou licenciar-se do cargo ou da função pública enquanto perdurar a situação. Enquanto perdurar a situação de conflito, é melhor afastar-se, para evitar o processo, para evitar o prejuízo à imagem pública. Pode também alienar bens e direitos que integram o seu patrimônio que possa suscitar conflito de interesse, se tiver alguma dúvida. E, por fim, na hipótese de conflito de interesse específico e transitório, deve comunicar sua ocorrência ao superior hierárquico e aos demais membros do órgão colegiado, em se tratando de decisão coletiva, abstendo-se de votar ou participar da discussão. É uma forma preventiva, é para evitar problemas. Abstém-se de atuar, retira-se do fato, vende os bens. A ideia aqui é evitar o processo ético, evitar o prejuízo à imagem do município, favorecer o cumprimento dos princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade, dentre outros. Então, são 5 providências. A banca pode colocar na prova de vocês como providências para prevenção do conflito de interesse. E podem notar que essas providências para a prevenção do conflito, todas elas acabam envolvendo a CGM, a Controladoria e Ouvidoria Geral do município. Por quê? Porque essa entidade realiza uma atividade paralela e bem relevante relacionada a conflito de interesse e que tem tudo a ver com o nosso código de ética. Por isso que eu estou dando esse destaque, tá bem? Então, nessa aula, o que eu queria mesmo era enfatizar com vocês, não só fazer essa apresentação breve do que seria o código de ética do município, falando dos conceitos de ética e de moral, mas principalmente para trabalhar esse tema que eu acho super relevante e que eu acredito que será cobrado sim na sua prova. Olha que são 8 questões com peso aí especial no resultado final da tua aprovação. Então, eu imagino que na prova vem questão envolvendo o conceito de moral e ética, vem questão envolvendo princípios e cidadania e muitas envolvendo esse código. É importante que você saiba sobre os tipos de responsabilidade, incluindo a responsabilidade ética. É importante que você entenda a diferença entre a responsabilidade ética e a responsabilidade administrativa, principalmente para você entender o âmbito de aplicação da responsabilidade ética. Entender que, diferente da administrativa, ela atinge qualquer agente público, ela é muito ampla.
porque o objetivo dela é, de fato, definir e impor um padrão de comportamento adequado para que a tua vida privada não prejudique tua imagem pública e, consequentemente, acabe gerando danos à própria administração. Por isso que eu escolhi para a aula de hoje abordar essa questão do conflito de interesse, porque ele envolve de forma direta diversos princípios, entre eles impessoalidade, moralidade e legalidade. Então, por isso que esse foi o tópico escolhido. Muito importante essa questão de conhecer as 3 situações destacadas na lei como hipóteses de conflito de interesse, entender quais as providências que devem ser tomadas para a prevenção do conflito e saber que, ao tomar posse do cargo, emprego ou função, a autoridade deve ficar ciente da quarentena de 6 meses ao deixar o cargo, isso em relação à empresa privada. Então, é um tópico que eu achei importante, por isso que eu destaquei conflito de interesse. Mas o Código de Ética não acaba aqui, não. Depois do conflito de interesse, ele ainda fala da conduta ética atribuída aos agentes públicos. Primeiro ele fala da conduta ética atribuída às autoridades e agora aos demais agentes públicos. Ele aborda ainda direitos e garantias do agente, as vedações ao agente público e depois é que ele trata das comissões de ética e sanções éticas, que com certeza é um conteúdo super importante que eu quero trabalhar com vocês em outro momento, em outra live, para vocês entenderem que aqui é responsabilidade ética, o processamento que vocês vão estudar aqui comigo não é o mesmo processamento que vocês estudam na responsabilidade administrativa lá do direito administrativo. Lembrando que vai cair Estatuto do Servidor em Direito Administrativo. E lá é um tipo de responsabilidade diferente da responsabilidade ética. Então eu preciso de um momento aqui destinado, uma live focada só para que nós possamos abordar a atuação das comissões de ética, o processamento da responsabilidade ética e as sanções que podem ser aplicadas. Ele fala aqui da comissão e, em seguida, ele fala das sanções éticas. Tanto a advertência ética como a censura ética, aplicada dentro do Instituto da Responsabilidade Ética, que são autônomas em relação às demais responsabilidades, autônoma principalmente quando se refere à responsabilidade administrativa. Nós já vimos que é diferente, sim. Aí vem as disposições finais do Código de Ética. Então, vejam bem, eu falei com vocês aqui nesse breve momento, abordamos um conteúdo extremamente importante de ética, simples. Tenho certeza que da aula de hoje nós temos aqui umas 4 questões das 8 questões foram vistas na aula de hoje. A minha aposta aí, conceito de ética e moral. Também aposto nos agentes públicos, para saber a quem se aplica o Código de Ética, conflito de interesses e os princípios relacionados com a democracia. Vários outros tópicos que eu ainda quero conversar com vocês em outro momento. Mas, o que eu quero dizer para vocês agora? Que o foco é esse normativo, mas tem que ver também a parte teórica e, principalmente, em ética, vocês precisam muito da resolução de questões, porque é um conteúdo muito subjetivo e nós vamos adivinhar o que vai cair na tua prova através da resolução e análise de questões de outras provas com conteúdo similar. Por isso, então, que eu preciso que vocês estudem ética de forma objetiva, pelo melhor material, pelas melhores questões, tudo direcionado. Olha que a provinha já está marcada, daqui a menos de 3 meses estarão realizando a prova. Então não vamos perder tempo. É um conteúdo pequeno, mas um diferencial na tua prova. Então, tenho certeza que aqui no Tiradentes Online é onde vocês encontram o melhor material, o melhor conteúdo, as melhores aulas. E olha só o que foi que o Tiradentes preparou para você que quer garantir sua vaga na AMC. Nós temos aqui o AMC Platinum. Gente, o edital já está publicado, nós temos prova marcada para menos de 3 meses. Temos aqui o AMC Platinum, o curso mais completo e focado na tua aprovação. Nós vamos estudar no AMC Platinum a ética direcionada para a tua aprovação. Vou te passar as questões, o conteúdo, como vai ser cobrado em prova. Então, olha só. Atualização pós-edital, sem dúvida, nós já estamos aí com tudo atualizado. Aulas ao vivo direto do presencial. Você que está em casa, vai assistir aula em casa, igualzinho ao presencial, quadro, lousa lotada de informações, sala de aula. Acesso a mentorias para te dar um direcionamento. Resolução de exercícios comentados, como eu fiz com vocês agora aqui. Mostrei o conteúdo teórico, resolução em cima desse conteúdo. Visualização ilimitada das aulas.
videoaula de teoria e material em PDF, simulados. Tudo isso no teu Platinum, teoria e exercício, transmissão do presencial, simulados. Temos ainda 3 aulões exclusivos, 500 questões pós-edital. Nada melhor do que ter acesso ao material atualizado de questões depois que saiu o edital, justamente cobrando exatamente o que está no edital. Então, nós temos aqui o AMC Platinum que está com 60% de desconto. Está saindo de R$ 1.054 por apenas R$ 12 de R$ 35,13. Então, não perde tempo. É o melhor curso hoje para garantir tua aprovação na AMC. E toda a nossa equipe de professores aqui focados na tua aprovação. Então, quer garantir a vaga da AMC? Vem conosco aqui no Tiradentes Online, porque em 3 meses nós vamos sim ver todo o conteúdo, te exercitar para realizar a prova e te garantir aí um percentual de acerto bem alto para você garantir a sua vaga dentro daquilo que está previsto no edital, tá bom? No mais, eu queria só agradecer a presença de vocês sempre comigo aqui, trabalhando nesse assunto novo, super importante, que é ética. Espero te ver em breve aí nos nossos próximos encontros, onde eu pretendo trabalhar outros aspectos do Código de Ética, tá bom? Muitíssimo obrigada, um grande beijo e até a próxima aula. O edital do concurso da AMC foi publicado. A banca já foi definida. O IMPA, cargo nível médio, CNH, categoria B. E nós, do Tiradentes, já preparamos um curso completo totalmente para você. Com toda a teoria, resoluções de questões, materiais exclusivos, professores, especialistas e muito mais. Clique agora no botão e garanta o seu. Ei, você! Seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções, ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação.